Saudações protagonistas, espero encontrá-los bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um elemento que é indispensável para o sucesso do procedimento de usucapião extrajudicial, a famigerada ata notarial. E não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês, façam a ata e vocês não terem a menor ideia do que estão fazendo. Foi o que eu falei nas aulas ao vivo, né? De manual, de aula, lendo a letra da lei, de teoria, a gente está até aqui, né? Até o pescoço. Mas então vamos lá. Para que serve de fato a ata notarial? A ata notarial, ela representa o ponto de partida da usucapião extrajudicial. Ainda que hoje a gente até no escritório use a ata para infinitos procedimentos, né? Mas na usucapião, frequentemente, a ata é um objeto inclusive de exigências para retificação por parte dos registradores. Então é algo que chega no cartório, eles analisam, faltou documento, volta. Faltou informação, volta. A ata ela é a espinha dorsal da usucapião extrajudicial. E por isso que a elaboração dela pode comprometer todo o procedimento, inclusive causando o indeferimento da usucapião. Por isso que compreender detalhadamente os elementos que devem constar neste documento é essencial para todos nós. A ata notarial, na usucapião extrajudicial, ela está fundamentada lá no artigo 216-A da Lei 6.015, no 384 do CPC e no provimento 65 do CNJ. Esqueci. E no Código de Normas da Corregedoria Estadual, onde a gente atua, né? Cada um com o seu estado. E quais são os elementos da ata? O que deve conter nesse documento que a gente considera, então, a espinha dorsal do processo de usucapião? Qualificação completa do requerente do imóvel. Do requerente e do imóvel. Qualificação completa do usucapiente. Endereço completo, atualizado. E a minha dica é que, para isso, sempre apresente os documentos atualizados e em cópia preferencialmente autenticada para o tabelionato. Se o erro sair, vai sair de lá, né? Tem que conter também a descrição minuciosa do imóvel, endereço completo, CEP, a descrição perimetral, conforme o memorial descritivo mesmo, área total, medidas e confrontações, número da matrícula, se tiver, né, ou da transcrição, código de cadastro municipal, ou ainda o código do documento rural, né, o CCIR, ou ali do urbano IPTU. Da mesma forma, apresente também os documentos em via original ou ainda em via autenticada em cartório. Mesma coisa que eu falei anteriormente. E sempre, sempre, sempre confira tudo. Por que eu digo para apresentar as vias originais ou autenticadas? Porque se tiver algum erro, foi um erro de quem fez lá, né? Não algo que foi feito pela gente e ainda que dê para arrumar. Comprovação do tempo de posse e características da posse, o tempo exato da posse, a data que a gente vai informar, inclusive lá na nossa petição inicial, tudo bem detalhado, inclusive se houver eventuais antecessores, até as circunstâncias de transmissão da posse, se for o caso e se a gente for informar lá no processo. Se possível, converse com o tabelião, né, da possibilidade de incluir a declaração dos antigos possuidores, quando houver a necessidade de somar a posse ou ainda que, de repente, para comprovar a aquisição, né? Lembre-se sempre que tudo que for feito aqui na ata notarial também vai ser necessário utilizar na petição inicial, para que a gente não tenha nenhuma confusão, né? Peça também para o tabelião instruir a ata com relatos da conservação do imóvel, possíveis melhorias no imóvel. Isso tudo é importante para o processo de usucapião, porque dá veracidade àquilo, né? Essas constatações físicas e presenciais, o tabelião ele precisa ver, né? Então ele precisa ir até o local do imóvel. Que mais? Ali em relação ao estado de conservação, inclusive a gente encarece um pouco a ata, mas colocar também fotos, né? Fotos do estado do imóvel, das alterações que foram feitas, do muro, enfim. Um outro ponto que não é obrigatório, mas é importante juntar, as entrevistas de forma documentada.
faça o requerimento ao tabelião de que ele junte depoimentos dos vizinhos e confrontantes na ata. É obrigatório? Não é, mas da veracidade, o tabelião tem fé pública, né? Aqui eu também sugiro que seja incluída a qualificação completa de quem está testemunhando ou declarando alguma informação. Lembre-se de sempre conversar com essas pessoas antes. Sobre elementos técnicos e específicos que devem constar também na ata. Deve-se requerer que seja informado a espécie de escapião, requisitos específicos, indicando expressamente o tipo de escapião escolhido, seguido da comprovação dos requisitos legais e, se possível, da fundamentação legal. Não é obrigatório, mas se der, inclua, né? Não vai aumentar ali 2 linhas. Uma sugestão é agendar uma reunião, digamos assim, preparatória com o tabelião antes da diligência. Forneça um roteiro detalhado dos pontos que ele precisa verificar e dos documentos que precisam constar ali. De que com aquilo ali, quem ler, quem vier a ler, tenha um entendimento cronológico do fato, né? Lembre-se também de falar com ele sobre os pontos controversos e complexos, para que haja um entendimento das peculiaridades daquele caso e até dos requisitos, né? Para que não tenha nenhum problema ali na frente. Assim, como no registro de imóveis, também no judiciário, quando for apresentar a documentação para o tabelião, faça de forma organizada, de ordem cronológica, um resumo do histórico da posse, converse com o cliente as informações que ele pode fornecer e pode e deve fornecer ao tabelião, converse também com as testemunhas e confrontantes. E também, uma dica de ouro que tem advogado que não faz, vá com o tabelião até o imóvel, né? Diligencie junto. Não deixe ele simplesmente fazer da forma que ele entende. Você, advogado, com o auxílio do seu cliente, que deve assegurar que todos os interessados, possuidor, cônjuge, antecessores, confrontantes, testemunhas, que eles estejam no imóvel no dia da diligência. Bom, a ata está feita. Fechou. Agora, antes de ela ser lavrada, solicite ao cartório uma minuta, né, para poder revisar antes de todo mundo assinar. Verifique se todos os pontos que são essenciais ao processo, eles foram contemplados ali. Confira com precisão as informações técnicas e, se for preciso, peça para complementar o que está faltando. Ou ainda corrija o que tiver errado, né? Não confie que está tudo perfeito só porque foi um tabelião que fez. O tabelião é humano, né? E seres humanos erram. Entendam, a ata notarial ela representa um alicerce probatório da usucapião extrajudicial. E por isso que a qualidade técnica ela é determinante para o sucesso do procedimento. Esse investimento ali de tempo e até de recursos na elaboração de uma ata notarial bem feita, ele vai refletir lá na frente, porque reflete no sucesso da ação ou no indeferimento. Por fim, e não menos importante, eu destaco também que a gente precisa entender uma coisa: a ata ela não é um formulário padronizado, mas sim um documento técnico que ele deve ser personalizado para cada caso concreto e contemplar sempre as especificidades de cada caso, inclusive as controvérsias de forma preventiva, sempre de forma estratégica, apresentar o que deve ser apresentado. Te vejo na próxima aula.